Olá a todos, eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é a nossa aula de Física 1 Mecânica e a gente está iniciando hoje a aula 10, né? A primeira parte do estudo das forças e das leis de Newton, tudo bem? Ou seja, hoje a gente está começando a fazer o estudo da dinâmica. Bem, o que a dinâmica se propõe a fazer, né? Então, a dinâmica é uma parte da física, né, que faz o estudo das forças. Tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a tratar de um conceito que é fundamental dentro da física. Né? A gente pode pensar a natureza por meio de forças. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que seria uma força? Né? Força, a gente inicialmente pensa de maneira intuitiva como alguma coisa que me permite empurrar os objetos ou alguma coisa que me permite puxar os objetos. Né? Então, uma força é sempre alguma coisa relacionada ao ato de empurrar ou puxar os objetos. Né? Mas a gente tem que pensar também que força é o resultado da interação entre corpos. Né? Quando eu pego a minha mão e encosto aqui nessa caixinha, por exemplo, a minha mão está interagindo com essa caixinha. Né? Então está tendo contato entre dois corpos, ou se você preferir, a interação entre eles. Né? Então força é o resultado da interação entre corpos. E uma força, né, quando eu aplico ela sobre um objeto, como por exemplo a minha mão empurrando esse objeto, a minha mão, quando eu empurro esse objeto, ela está sendo capaz de colocar esse objeto em movimento. Né? Mas eu posso usar uma força também para deformar o objeto, né? Amassar o objeto. E dependendo da situação, uma força também pode causar o equilíbrio de um objeto. Por exemplo, nas situações aqui embaixo, a força que existe aqui na interação entre esses corpos está fazendo com que essa bola fique em movimento. Então, nesse caso aqui, a força está agindo no sentido de colocar a bola em movimento. Nesse caso aqui, a força, né, que está sendo aplicada por meio dos meus dedos nessa latinha está fazendo com que ela sofra uma deformação, ou seja, ela está se amassando. E nesse caso aqui, eu tenho aqui uma sacola que está pendurada por meio de um gancho. Nesse caso aqui, as forças que estão agindo aqui, elas agem de tal maneira que essa sacola, né, e todo o conjunto aqui vai permanecer em equilíbrio. Aqui o equilíbrio para nós é traduzido no sentido de repouso, né, parado. Tudo bem? Então pense sempre força como alguma coisa que empurra ou puxa, alguma coisa que é resultado da interação entre corpos, e uma força é um agente, né, que é capaz de causar movimento, deformação ou equilíbrio. Lembrando que força a gente representa sempre por uma setinha, né? Por quê? Porque força é uma grandeza vetorial. A gente já viu isso na aula anterior sobre vetores. E se é uma grandeza vetorial, usar uma setinha para representar ela é interessante, porque essa setinha já me dá o sentido e direção dessa força. Ok? Bem, existe uma maneira de medir força? Sim. Né? Cada grandeza na física tem um instrumento próprio para medição. Se eu quero medir, por exemplo, comprimento, eu posso usar uma régua. Se eu quero medir massa, eu posso usar uma balança. Se eu quero medir tempo, eu posso usar um cronômetro. Se a gente quer medir força, você usa um dinamômetro. Né? O dinamômetro é um medidor de intensidade de força. Né? Aqui, exemplo de um dinamômetro seria isso aqui. É um instrumento onde temos aqui uma molinha aqui dentro. Né? Essa molinha foi calibrada para de tal maneira, quando eu pendure um corpo aqui, essa mola se deforma, né, ela estica, né, e aqui tem uma escala. Basta eu fazer aqui a leitura nessa escala, eu vou saber qual é a força que foi aplicada aqui no dinamômetro. No caso aqui, a força que está aqui aplicada nele está relacionado com o peso desse objeto. Uma maneira de visualizar isso melhor seria aqui nessa situação. Aqui a gente percebe que aqui tem uma escala, onde é feita a leitura, né, da força, né, que está sendo exercida no dinamômetro, e aqui está a mola, né, que sofre deformação. Tudo bem? Outra maneira que a gente pode pensar também força é que na natureza existem milhares de forças. E muitas vezes você vai pegar um objeto e vai tentar puxá-lo por meio de um conjunto de forças. É daí que vem a ideia da força resultante. O que seria a força resultante? Seria uma única força que substitui um conjunto de forças. Para tentar ser um pouco mais claro. Suponha essa situação aqui. Ó. Eu tenho um objeto que é puxado por um conjunto de três forças. Força F1, essa setinha aqui. Força F2, representado por esse vetor. Força F3, representado por esse vetor. Se nós quisermos substituir esse conjunto de forças por uma única força, que a gente chama de força resultante, basta trabalharmos com a definição de força resultante. Qual é a definição de força resultante? A somatória das forças. Então, se eu quiser substituir esse conjunto por uma única força, é só você fazer a soma vetorial. Então, essas forças devem ser somadas, né, vetorialmente. Existem regrinhas para somar vetores, tudo bem? Então eu escrevo assim, a força resultante, que também pode ser chamada simplesmente de resultante, é igual à somatória das forças. Então basta somar F1 com F2 com F3.
Só que essa soma é uma soma vetorial. Existem regrinhas para somar vetores, ok? Bem, quando eu somo forças, né? Então, por exemplo, aqui uma outra situação. Você tem aqui um corpo, né? Esse corpo está sendo puxado por duas forças, uma força F1 e uma força F2. Pela regra do paralelogramo, a gente sabe que a resultante tem essa diagonal. Então, aqui eu fecho a figura, né? Usando aqui o pontilhado, né? Esse pontilhado é paralelo a esse vetor. Esse paralelo, né? Essa linha pontilhada é paralela a esse vetor. Aqui na diagonal vai estar a resultante, ou, se você preferir, a força resultante. No caso aqui, quando você soma o F1 com o F2, você está executando isso aqui, né? F1 mais F2. Mas você está aplicando implicitamente um princípio, que é o princípio da superposição de forças. É como se eu estivesse pensando assim, eu estou sobrepondo o efeito da força 1 com a força 2 para determinar o efeito resultante, né? Então, somar forças é aplicar o princípio da superposição. Tudo bem? Lembrando que se, por exemplo, eu pegasse esse caso, aqui, quando eu aplico a regra do paralelogramo, né, a gente acha aqui para onde vai estar o vetor resultante. Mas se eu quiser saber o módulo dele seria dado pela lei dos cossenos. Então, bastaria saber aqui o F1, o F2 e o ângulo entre esses vetores, e substituindo aqui na lei dos cossenos, a gente saberia o valor dele. Tudo bem? Bem, a gente sabe que força é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, então eu posso escrever ela a partir de suas componentes. Se eu tenho aqui uma força inclinada e aqui um ângulo de 30 graus, né, esses 30 graus me dão o quanto essa força está inclinada a partir da horizontal. Eu poderia escrever essa força aqui a partir das suas componentes. Esse 10 é o módulo dessa força, né? Ou seja, esse vetor tem esse módulo, 10 newtons, né? Força medida em newton em homenagem ao físico Isaac Newton. Esse ângulo de 30 está me dando o sentido e direção dessa força. Tudo bem? Se eu quiser escrever essa força, a gente pode representar ela pelas suas componentes, né? A componente na direção x e a sua componente na direção y. Bem, a força na direção horizontal é o Fx, é a componente x, que é o vetor Fx, é o módulo dele na direção y. A componente dele vertical, que é o Fy, é o módulo dele na direção j. Bem, somando esse vetor com esse, vai me dar a força resultante, que é exatamente isso daqui. O Fx a gente substitui por isso, o Fy a gente substitui por isso, então está aqui, Fx é o módulo na direção y, o Fy é o módulo dele na direção j. O Fx é exatamente esse vetor aqui, o cosseno desse ângulo, está aqui, ó, 10 cosseno de 30, que dá 8,7 na direção y. O Fy é exatamente o 10 multiplicado pelo seno desse ângulo. Então, está aqui, ó, o Fy é 10 vezes seno do ângulo, que, portanto, vai dar 5 na direção j. Então, módulo na direção x vale 8,7. Então, a força aqui na direção x é 8,7 newtons. Essa força na direção y, ela vale 5 newtons. Só que a soma desses vetores me dá a força resultante. E força é sempre medida em newton, quaisquer que seja a força. Bem? Bem, quem descobriu isso, né, quem estudou nessa parte de força, se interessou e trouxe uma contribuição muito grande para a física, foi o físico Isaac Newton. Né? O Newton ele é muito conhecido pelos trabalhos dele na área de ótica, né, os estudos dele na astronomia, né, na gravitação. Né? Ele também ajudou a melhorar, né, implementar melhor o telescópio para observação do céu, mas o Newton se tornou muito mais conhecido ainda a partir de um trabalho seu, onde ele apresenta para a humanidade as leis do movimento, né? Ou seja, leis que vão explicar o porquê que os corpos se movimentam aqui na Terra e também fora da Terra, né? Essas leis, né, curiosamente, dizem, né, o Newton que ele teve essa ideia a partir da queda da maçã na sua cabeça. Bem, se isso aconteceu ou não, não importa. O importante é que o Newton escreveu aqui um trabalho chamado de Principia, foi escrito no ano de 1686, né? E é um trabalho, né, do século XVII, mas que até hoje tem inúmeras aplicações. Né? Por quê? Porque nesse trabalho Newton apresenta as suas 3 leis, as chamadas leis de Newton. Então vamos conhecer essas leis. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Ela diz que você já deve ter sentido os efeitos da lei da inércia. Você está dentro de um ônibus, esse ônibus está em movimento, você está aqui dentro do ônibus, né? Se por algum motivo esse ônibus frear, aqui o vetor é aceleração, né, no sentido contrário, dizendo que eu estou desacelerando. Bem, o ônibus, no momento em que ele freia, o nosso corpo geralmente é projetado para frente. Né? Por quê? Pela lei da inércia. Se um corpo está em movimento, né, que as pessoas estão em movimento em conjunto com o ônibus, no momento que o ônibus freia, quem exerce a frenagem é o ônibus, né, por meio aqui dos seus freios. Mas as pessoas, a tendência dela é de manter o movimento. Né?
Isso é o que a gente tem a ver, isso está relacionado com a lei da inércia. Todo corpo tende a manter o seu estado. Ou seja, a gente pode pensar isso escrito da seguinte maneira: se um corpo, né, está em movimento, ele vai tender a ficar em movimento. Se ele está em repouso, ele vai tender a manter o repouso, desde que a força resultante nele seja zero. Ou seja, um corpo na ausência de forças, ele vai tentar manter o estado dele, ou de movimento ou de repouso. Tá? Uma outra maneira de enxergar isso é nessa situação aqui. Você tem aqui um menino, né, andando de skate. Se por algum motivo ele não tomar o cuidado e o skate bater aqui nessa pedra, o corpo dele tende a continuar em movimento. Né? O skate para, mas o corpo dele é projetado para frente com a mesma velocidade que ele tinha aqui antes. Se aqui ele estava a 10 km por hora, aqui o corpo dele vai ser projetado para frente com os mesmos 10 km por hora. Ou seja, ele tende a permanecer em movimento, como prevê a primeira lei de Newton. Tá? Escrevendo isso de uma outra maneira, eu posso dizer assim: quando a força resultante no corpo é zero, né, se ele está em repouso, o corpo tende a permanecer em repouso, velocidade zero. Mas se ele está em movimento, ele vai continuar a executar o movimento dele, mas não é qualquer movimento. Ele vai ter que fazer obrigatoriamente um MRU, ou seja, um movimento andando em linha reta com velocidade constante. Como você pode ver aqui, o menino está andando em linha reta, né, com a mesma velocidade que ele tinha antes. Os passageiros foram projetados para frente em linha reta, com a mesma velocidade que o ônibus tinha antes. Tudo bem? Uma aplicação bastante importante da primeira lei de Newton, lei da inércia, é você pensar sobre isso aqui. Seria possível um corpo se movimentar na ausência de forças? Ou seja, se não tem nenhuma força agindo no corpo, ele pode permanecer em movimento? Bem, na nossa vida diária, você vai dizer que não. Né? Por quê? Porque, inevitavelmente, o que acontece na nossa vida diária? Você pega um objeto e você empurra ele, ele começa a se movimentar com uma velocidade. Mas como as superfícies onde ele anda geralmente são muito bruscas, né? São muito ásperas, né? Ou seja, não são polidas, o que acontece? Aqui acaba aparecendo sobre esse corpo, né, o atrito que dificulta o movimento dele, fazendo ele parar. A mesma coisa acontece se eu der uma polida nessa superfície. Né? Se eu pegar essa superfície e der um pouquinho de polida, se ela ficar parcialmente polida, ele consegue andar mais. Mas como ainda existe atrito, a tendência desse corpo é logo parar. O Galileu, assim como o Newton, pensava da seguinte maneira: se eu tirasse, por exemplo, o atrito dessa superfície, deixando ela bastante polida, né? Vamos deixar ela muito lisinha. Deixar um plano liso significa que ele ficou sem atrito. Então esse corpo, se eu dou um peteleco nele, ele começa a andar com uma certa velocidade. E ele vai manter essa velocidade, como prevê a primeira lei de Newton. Né? Então, um corpo ele sempre tende a manter o seu estado, a não ser que alguma força atrapalhe ele. Nesse caso aqui o atrito atrapalha, nesse caso aqui o atrito atrapalha, ele para. Nessa situação aqui, se ele está em movimento, ele vai manter o movimento dele retilíneo, com velocidade constante, mesmo não tendo nenhuma força agindo nele. Depois que eu dei o peteleco, não existe nenhuma força a mais no sentido e direção do movimento, né? Mas ainda assim ele permanece em movimento. Tá? Os filósofos antigos diriam que o corpo não poderia fazer isso. Né? Ele só permaneceria em movimento se tivesse uma força. Perceba que o Newton, né, ele traz uma outra visão para o movimento dos corpos. Bem, vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte: que é o chamado princípio fundamental da dinâmica. Né? A gente pode abreviar por PFD, princípio fundamental da dinâmica. A gente sabe que se você pegar um corpo e aplicar uma força nele, ele anda, ele acelera, ele entra em movimento. Né? Essa força, se ela aumenta, aumenta também a aceleração do objeto. Então a aceleração, ela depende diretamente da força. Né? Quanto maior a força, maior é a aceleração do objeto. O Newton traduziu isso por meio de uma equação. Ele escreveu que toda força aplicada numa massa causa aceleração. E a equação que representa isso é escrita como força resultante é igual o produto da massa pela aceleração. Essa força aqui é a força resultante, né? É a somatória de todas as forças que agem no corpo. Além dessa força resultante ser a somatória de todas as forças, essa equação é a equação vetorial, que força é uma grandeza vetorial e aceleração também é uma grandeza vetorial. A única coisa que não é vetorial é a massa. A massa é uma grandeza escalar. Lembrando que, uma vez que eu sei o sentido de direção da força, eu também vou saber o sentido de direção da aceleração. Por quê? Porque por essa equação, né, a aceleração ela sempre vai estar no mesmo sentido de direção da força. Traduzindo, se a força está na horizontal para a direita, a aceleração também vai estar na horizontal para a direita. Se a força aumenta, aumenta também essa aceleração. É o que prevê a segunda lei de Newton. Então, quanto maior a força, maior é a aceleração.
Tudo bem? Bem, outra coisa que a gente tem que pensar é o que seria o significado de 1 newton de força, né? Como é que eu produzo aqui 1 newton? Se você quer produzir aqui 1 newton de força, basta que a massa do corpo seja de 1 quilograma e que ele esteja acelerando com 1 metro por segundo ao quadrado. Se eu pego 1 quilo, né, um corpo de 1 quilograma, ele andando com essa aceleração, a força que está aplicada aqui é uma força de 1 newton. Tá? Então, 1 newton equivale ao produto de 1 quilograma por uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bem? Então, vamos ver isso aqui com um pouquinho mais de cuidado no seguinte sentido. Lembrando que a força resultante é a somatória das forças, né? Então, se eu for usar a segunda lei de Newton, eu tenho que me preocupar em calcular a força resultante. E não podemos esquecer que essa força resultante é uma soma vetorial. Tudo bem? Vamos perceber isso no exemplo que a gente vai fazer agora, que é o exemplo 2. Então, calculando a força resultante. Se eu te dou essa situação aqui, um corpo, esse corpo aqui tem uma massa de 2 kg e tem duas forças agindo nele, uma força de 2 newtons e uma força de 4 newtons. Batizamos esse aqui de F1, esse aqui de F2. Bem, como essas forças estão no mesmo sentido, a força resultante é a somatória delas. Né? Vetores para o mesmo lado, eles se somam. Então, se eu quiser saber a força resultante, é a soma delas, que vai ser 4 mais 3, vai dar 7. A massa vale 2, está aqui 2. Passo 2 dividindo, 7 por 2, a minha aceleração é 3,5. E a minha aceleração vai estar no mesmo sentido e direção da força resultante. Agora, e se eu colocasse essas forças em sentidos contrários? Né? Mantenho o F1 aqui para a direita e eu mudo o sentido do F2. O F2 fica para a esquerda. Agora, forças em sentidos contrários a gente subtrai. Então, a força resultante é uma menos a outra. Então, a força resultante vai ser F1 menos F2, vai ser 4 menos 3, que vai dar 1. A massa do corpo é 2, passo 2 dividindo, vai ficar 1 dividido por 2, vai dar meio. Então, percebe que daqui para cá mudou a aceleração, pelo simples fato de eu mudar o sentido das forças. Forças para o mesmo lado se somam, sentidos contrários subtraem. E se eu colocasse essas forças, por exemplo, perpendiculares, né? Uma na vertical e outra na horizontal. Você vê, a força F1 continua valendo 4. A força F2 vale 3. Só que agora a força resultante vai ser dada por essa diagonal, pela regra do paralelogramo. Eu fecho aqui meu paralelogramo e a força resultante está nessa diagonal. Para calcular essa diagonal, a gente aplica Pitágoras. Então, força resultante ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. O F1 vale 4, ao quadrado 16. O F2 vale 3, ao quadrado 9. 16 com 9, 25. O quadrado vai para o outro lado como raiz de 25 dá 5 newtons. Essa força aqui vale 5. Se eu quiser saber a aceleração, que vai estar no mesmo sentido de direção da força, para calcular essa aceleração, a gente usa a segunda lei de Newton. Então, força resultante vale 5, a massa do corpo é 2, vamos descobrir a aceleração. Isolando aqui a aceleração, passo 2 dividindo, 5 por 2 vai dar 2,5. E essa aceleração está no mesmo sentido e direção da força. Se a força está na diagonal, a aceleração também vai acompanhar esse mesmo sentido e direção. Tudo bem? Então, para terminar a aula de hoje, vamos apresentar aqui a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, se você tomar aqui dois corpos, né, interagindo, né, em contato entre si, né, é um exemplo, tá? Se eu pego o corpo A e o corpo B, coloco eles em contato, o corpo A aplica no corpo B uma força para a direita, chamada de FAB. Ao mesmo tempo que o corpo A empurra o B para a direita, o B vai devolver uma força em A, aplicando uma força em A para a esquerda. É o FBA. Então entenda que o FAB é a força que o corpo A aplica sobre o corpo B. E que o FBA é a força que o corpo B está devolvendo no corpo A. Tá? Esse par de forças é o chamado par ação e reação. Né? Sempre aparece uma ação e uma reação. Não dá para ter apenas ação, não dá para ter só a reação. Tem que ter um par. E essas forças, elas sempre aparecem em várias situações. O ato de a gente caminhar. Quando você vai caminhar, você empurra o chão para trás, é ação. O chão te devolve uma força no teu calçado, te empurrando para frente, é a reação. Se você pensa, por exemplo, em dois corpos, né, empurrados por uma força, esses corpos aqui vai ter uma força entre eles, né? Na mesma situação como a gente viu aqui. Isolando esses corpos, né? Se eu isolar o corpo A e o corpo B, a gente vai ter aqui no corpo A a força que está empurrando ele, e aí eu vou ter o corpo A aplicando uma força no corpo B. Essa aqui é a nossa ação, você vê isso aqui. E aqui eu vou ter o corpo B devolvendo a força no corpo A. Aqui está a reação, você vê essa força. Então você percebe que nesse caso aqui eu tenho um par ação e reação, nessa situação aqui eu tenho um par ação e reação. Enquanto a ação está num corpo, a reação está no outro, tudo bem? E essas forças, né, são sempre de mesmo módulo. Né? Então se eu calcular essa força aqui, se ela vale 10 newtons, essa também vai valer 10 newtons. O que muda é o sentido delas, tudo bem? Então, traduzindo, quando eu olho esse caso aqui, o corpo A empurra o corpo B. Pela reação, o corpo B também vai empurrar o corpo A. Então, o A empurra o B para a direita
enquanto que o B devolve a mesma força no corpo A para a esquerda. Então, essa foi a nossa aula de apresentação do assunto do tema força, né, e das leis de Newton. Espero vocês para a continuação desse assunto. Tudo bem? Até breve.